conhecia com uma outra letra, né? Verdadeiramente, como agradecer pelo bem que tens feito. Como você vai agradecer por tudo que Jesus fez na tua vida, né? Quantos podem levantar a mão e dizer, graças a Deus, até aqui me ajudou? Sem mais delongas, que nós estamos com o horário bem apertado. Josué, capítulo 3:5. Josué, capítulo 3:5. Depois vai para Hebreus 12:14. Primeiro, Josué. Glória a Deus, né? E verdadeiramente, irmão, não tem como a gente agradecer, não. E além disso, a promessa maior, que nem olhos viram, nem ouvidos nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, a vida eterna. Né? Como a gente vai agradecer? E outra coisa, a gente não consegue a vida eterna por nós mesmos. Já foi pago um alto preço na cruz do Calvário, né? Jesus já morreu por nós. E você só reconhecer isso é gratificante. Como diz lá, pode ler, pastor Max. A paz para a amada igreja. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Josué, que estava agora tomou a posição de Moisés, todos nós conhecemos a história. Moisés veio a falecer, o grande profeta considerado para os judeus, o grande e o maior profeta de todos para os judeus, Moisés. Moisés partiu e deixou um discípulo. E um grande problema, não, é um problema, porque a maioria de nós não fazemos discípulos. E o recomeçar, né, pastor Robson? A meta de recomeçar é isso, é fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Discípulos na música, eu sou músico, discípulos de pregadores, discípulos de tudo que é lugar. Então, Moisés deixou um discípulo chamado Josué. E Deus falou com Josué, e falou assim, Josué, diga ao povo para se santificar, que amanhã eu farei maravilhas. Quantos querem maravilhas para a sua vida? Quantos querem milagre na sua vida? Quanto tem um Golias, né? Quanto tem gigantes diante de ti? Quantas situações difíceis que nós nos adentramos, nos encontramos muitas vezes, e precisamos ouvir o conselho que Deus deu para Josué. Sabe o que aconteceu no outro dia de manhã? Quem sabe da história? No outro dia de manhã, ele levantou o arraial e diante do rio, o Senhor secou todo o rio e eles passaram de pé seco. Então, amanhã, não depois, Deus pode fazer um milagre na tua vida amanhã, essa semana. Mas qual é o segredo que Deus chamou para si, o compromisso, a palavra? É que o povo precisava se santificar. Pastor, nós podemos nos santificar? Como? Jejum? Oração? Mas está muito mais além do que simplesmente num ato de cada um de nós de nos colocarmos à disposição do Senhor. Porque santificar é muito mais do que um pensamento de que você pode conseguir através do teu esforço. E eu quero dizer nesta manhã que você não vai conseguir nunca se santificar, porque nossa carne é pecaminosa. Você só vai conseguir se santificar se você tiver uma vida com Deus. Na verdade, não é você que se santifica, é Deus que proporciona a você uma vida de santificar. Pode falar aí? Na realidade, nós temos que nos deixar ser santificado por Deus. O que eu acho interessante, o que o bispo está falando aqui, de discípulo, que todo o rito, né, vou falar assim, que Josué faz, Moisés fez antes.
né? Está lá em Êxodo 19, 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o, que é santifica-o, hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, fazendo uma alusão à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia, uma representatividade já mostrando aqui. Mas o que eu quero falar para vocês aqui nesse momento, né, a minha vitória, o meu êxito vem quando eu me coloco, né, de uma forma que Deus venha me santificar. É o que o bicho está falando. Não adianta você querer a vitória, não adianta você querer um êxito, né? Como é o nome do próprio livro, né? Aqui na Bíblia Sagrada, se você não se deixar se santificar por Deus. O interessante, olha só eu coloquei aqui, a santificação é uma escolha nossa. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, já que nós estamos falando assim, que é algo nosso, nós que temos que querer, mantendo fé e boa consciência, que vem o quê? Da nossa alma. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre eles se conta Hermineu e Alexandre. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando que essa pessoa, ele não teve uma boa consciência, ele já foi o que? Se afastando para a fé. Ele é o livre-arbítrio, ele não quis que nosso Deus fosse o quê? A igreja tem que entender que o segredo da tua vitória é a santificação. O texto está dizendo o seguinte, ó, santificai-vos hoje, amanhã, Deus vai fazer maravilhas. Se você cada dia se santificar, sempre um amanhã é promessa de milagres, de maravilhas na tua vida. Não sou eu. Mas eu não consigo, por mim mesmo, me santificar. É o próprio Deus que proporciona isso, com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia. A presença de Deus na minha vida me faz santificar. Deu para entender? Não é por esforço meu. Só botar um versículo. É só por um desejo meu. Eu preciso querer me santificar. E como eu me santifico? Tendo a presença de Deus, tendo a presença do Espírito Santo, né? E eu faço isso muitas vezes, querendo a presença de Deus, vindo aos cultos, subindo aos montes, lendo a Bíblia, fazendo jejum, como eu estou hoje em jejum. Porém, eu tenho que ter a convicção que eu não tenho capacidade de me santificar sozinho. Porque o desejo da minha carne, o meu desejo é carnal. O meu desejo é mundano. O meu desejo, ele vai contra mim. O bem que eu quero fazer, não consigo. Então, ele fala, santificai-vos, quer dizer o seguinte, olha, se aproxima de mim, eu sou santo, sejais santo também. Eu preciso de Deus, pastores, irmãos, para me tornar santo. Sem mim, nada podeis fazer. Então, para que eu tenha uma vida em santidade, eu tenho que me aproximar dele, não do máximo. Mas eu tenho que estar junto a Deus, pedindo a Deus sempre, me encha, me renove, me restaure, Espírito Santo seja comigo. Eu não tenho força. É igual aquela menina que estava vindo aqui para a igreja, de Inhaúma, ela veio lá do outro lado, lá daquela rua ali, caminho do Mateus, lá do outro lado, e ela veio, né, com a Bíblia na mão, e ela era uma mulata, é uma mulata ainda, está viva, né, uma mulata, né, e ela veio assim, mas ela tinha deixado há pouco tempo o mundo, e ela gostava muito de carnaval, e ela veio com a Bíblia na mão, aí passou no meio no bar ali, com a rapaziada, igual que nem o pastor Miguel aí, aí ela veio, Senhor, e daqui a pouco ela está, a nossa índole, é igual um homem, eu sou homem, tu é homem? Claro. Mas o homem não tem, eu não sei o que as mulheres são fracas, mas os homens são fracos, muito fracos,
com rabo de saia, vamos dizer assim, né? Então os homens dizem amém. Quem concorda, diga aleluia. Tudo santo. Mas na verdade, deixa eu falar, pastor, só para terminar, para passar para você. Como você vai conseguir vencer a tua carnalidade? Porque santificação é vencer o mal com o bem. É trocar aquilo que é carnal pelo aquilo que é espiritual. Aquilo que é cheio de maldade pela bondade. Como eu vou vencer o mal que há em mim? Miserável homem que sou, diz Paulo. Como? Só tendo Deus. Só me aproximando de Deus. Só vivendo Deus todos os dias, todos os momentos. Senão, eu caio. Eu preciso ser renovado e querer Deus todos. Meu irmão, se você pensar 10 minutos sem Deus, a gente cai. Vai lá. Não, só colaborando o que o senhor falou aí, referente a texto bíblico. Olha só o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23. 2. O mesmo Deus. 2. Eu troquei o 2. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele bota em tudo, mas ele vai especificar em tudo. Ele faz questão. Som, aqui. Ele faz questão de especificar esse tudo, hein? O vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Veja bem, ele coloca o tudo, mas ele faz questão de detalhar o tudo que ele está falando. Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Aí eu coloquei aqui nos bolsos que eu fiz, a santidade produz morte da velha natureza. Você quer assim, esperto nisso, vai para Romanos. Romanos, ele vai falar sobre isso assim de uma forma assim tremenda. Repita aí que a santidade, o quê? Fala aí. A santidade produz morte da velha natureza. Romanos 6 e 7, então o versículo. Sabendo isto, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, que fui crucificado com ele, com Jesus Cristo que ele está falando, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Nós estamos falando de quê? De mortificação. E não servimos o pecado como escravo. Porquanto, aí vai falar o porquanto aqui. Quem morreu está justificado do pecado. Aí ele já coloca 2 tópicos, 12 etapas aqui da salvação. Nós estamos falando de santidade, e ele coloca aqui a justificação. Eu sou justificado em Cristo, através da justificação que eu tenho em Cristo, eu recebo a santificação, mas eu tenho que querer a santificação, porque é uma escolha minha. Amém, igreja? Ou seja, é um privilégio que nós temos de poder viver uma vida em santidade. Deus nos oferece a todos nós uma vida de santidade. E você, tendo santidade, você será feliz. Se existe uma pessoa feliz, é a pessoa que tem santidade, porque santidade está ligada à presença de Deus. Sem a presença de Deus, você não consegue estar em santidade. Sem a presença de Deus, você não consegue vencer esse mundo. Eu venci o mundo, vós vencereis também. Ou seja, com Cristo. Então, quando Cristo diz, Deus fala para Josué, olha, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha na tua vida. Tenha uma vida de santidade, de santificação, e Deus vai fazer maravilhas no teu casamento, no teu trabalho, em qualquer área da tua vida. Você, ao falar santidade, você tem que entender que não é uma coisa assim poderosa, até porque não é você que tem condição de fazer isso. Não é você, não sou eu que temos condição de viver uma vida de santidade. É Deus em nós, nos oferecendo os oráculos dele, nos oferecendo uma nova vida. E essa vida só temos e podemos viver se você tiver plenamente um coração aberto, dizendo, Senhor, santifica a minha vida, Senhor, me dá força para vencer esse pecado, Senhor, me dá forças para vencer essa situação, Senhor, porque eu quero, Senhor, ter uma vida de vitória, né?
E eu sei que é parte, a vitória, as maravilhas de Deus na minha vida, quando eu tenho uma vida de santidade. Santidade. Eu consigo santidade na igreja? Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Você consegue santidade ao orar? Amém. Você consegue, você atrai as coisas de Deus, né, quando você está subindo o monte, quando você está orando. Tudo tem, vamos dizer assim, ramificações, porém, o que eu queria passar de mais precioso para todos nós aqui, é que você se lembre que você precisa abrir teu coração e desejar ter uma vida de santidade. E saber que é Deus que proporciona a você essa vida. Ninguém, não é roupa. Tem gente que tem cabelo grande, tem gente que tem cabelo curto, tem gente que usa terno, usa gravata, usa colorim, mas não está vivendo uma vida de santidade. Porque está longe de Deus, está longe de viver uma vida com Deus. Só quem vive uma vida com Deus tem condição de ser santo, 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 porque o Senhor é santo. Sejais santo, ou seja, santo Deus em ti te torna você santificado. Só Deus que nos dá força, porque vencer a você mesmo, vencer o pecado, vencer todas as coisas que têm nos cercado para roubar a nossa paz, roubar a nossa... Olha bem que diz lá, para a gente ir logo para finalizar, lá em Hebreus 12, né? Não, eu te falei? Hebreus 12. Hebreus 12, versículo... O 14 eu contextualizei, né? Botei aqui o 16. Seguir a paz com todos... Peraí, deixa eu botar aqui, vai lá. Leia, igreja, por favor. Como é que você vai ver Deus? Diz aqui, se você estiver em santidade, irmão. Primeiro, seguir a paz com todo. Tu conhece crente brigão? Mulher brigona? Tem mulher que é que nem aqueles carros de 1935. Você sabe aqueles carros de 1935, irmão? Não? É aquela mulher que chega assim. Você já viu homem brigão? Ele está dizendo o seguinte: seguir a paz com todos. Com a sogra, com o sogro, com o vizinho. Se depender de vós, se depender de você, Max, seguir a paz com todos. O interessante, bispo, que ele fala disso no contexto, ele está falando de correção, porque ele chega e fala assim no 11, né? Contextualizando, trazendo de uma hermenêutica mesmo. Ele fala, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trópicos, e fazeis caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui duas observações, né? Primeiro a correção e a outra observação aqui, que ele mostra que o meu andar pode levar a outra pessoa o quê? A tropeçar, a pessoa que é manca. Então, ele está mostrando aqui que esse seguir a paz, contextualizando, ele mostra que é uma correção de Deus em nos santificar. Mas muitas das vezes nós não queremos receber a correção de Deus. Mas o segredo para receber a correção de Deus é o que o nosso Senhor Jesus Cristo chegou e falou. Ele chegou e falou assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aí depois ele fala: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, né? Está usando aqui uma alegoria. Assim, nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Quer dizer, eu não vou conseguir ajudar o manco se eu não estiver em quem? Em Cristo. Eu não vou ter paz se eu não estiver em Cristo. Eu não vou ter Exatamente. santidade se eu não estiver em Cristo. Eu não vou ter amor se eu não estiver em Cristo. Eu não vou ter frutos do Espírito se eu não estiver em Cristo. Eu preciso entender que eu necessito de Cristo. Eu preciso ter uma vida com Cristo, comunhão com Cristo. Então ele diz assim: seguir a paz com todos, né?
e a santificação. Então, a palavra de hoje é santificação. O que é santificação? Né? O que você acha que é santificação? Né? Eu quero que você... Só poderia ser muitas palavras aqui. Não falar palavrão, né? Não viver uma vida em adultério, outras coisas assim. Mas eu queria que você pudesse gravar o sentido maior, que para mim é santificação. É você ter uma vida com Deus. Participar de uma vida com Deus. Porque sem a pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo na tua vida, você não consegue viver nada, produzir nada. Porque os frutos do Espírito é o amor, a longanimidade, a bondade, a retidão, a fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Né? Ou quem pratica essas coisas já passou da morte para a vida. Meu irmão, você tem que se lembrar disso. Você que sabe o que quer dizer a mãe que amamenta o filho na barriga, a ligação psicológica que elas têm, eu esqueci o termo que se usa, cadê minha esposa? Simbiótica. Simbiótica. A criança é a mãe é a criança. Ou seja, a ligação de mãe e filho é tão grande, que ligado pelo cordão umbilical. Então, os psicólogos falam que é uma ligação simbiótica. Quantos querem ter alegria? Quantos querem ter vitória? Quantos querem ter paz? Quantos querem crescer no Evangelho? Quantos querem ser cheios de frutos? Tenha uma ligação simbiótica com Cristo. Tenha uma ligação tão grande, deseje tão isso, e todas as coisas vão concorrer para o teu bem. O bispo estava falando isso, né? A aula que hoje nós tivemos com a pastora foi exatamente isso, né? O pastor ele tem que ter esse cordão umbilical com a igreja, né? É uma questão muito séria, porque o pastor que não se doa, o pastor que não se doa, que não está, não conhece, né? Não é amigável à igreja, não é pastor, ele não está exercendo o seu ministério. E quando você estava falando isso, eu coloquei aqui, toda a santificação produz obra em nossas vidas. Nós falamos muito sobre isso, né? Sobre a obra que nós estamos fazendo aqui. O apóstolo Paulo, ele fala também para Roma, né? Lá em Romanos 6, 12 e 13. Por isso estou falando para vocês. Lê bastante Romanos, que é muito interessante, né? Essa parte que ele fala. Ele vai falar assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Aí ele vai falar: não ofereceis cada um os membros da sua iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto, né, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A partir do momento que eu dou fruto, eu estou reconhecendo que Deus é ressurreto, é o que ele está falando aqui. Entenda bem isso, né, a partir do momento que há uma santificação na minha vida, as pessoas veem isso, elas vão subindo. Presta só atenção aqui no que eu estou falando, para vocês serem abençoados. A partir do momento que eu dou fruto, eu estou reconhecendo que Deus é ressurreto na minha vida. É o que ele está falando aqui. O que você está colocando como o corpo mortal, de maneira que venha obedecer às suas paixões, ou o Espírito Santo, que você venha estar obedecendo o agir dele, porque isso vai te levar a dar fruto e vai reconhecer. Deus está falando assim: eu só reconheço você, né? Quando você dá fruto, eu reconheço que você vê Jesus Cristo como ressurreto na sua vida. Vê como é que uma coisa puxa a outra, né? Nós temos que estar bem atento a isso aqui, porque muitas das vezes, quando o bispo falou dessa ação que nós temos, e a pastora conversou com a gente sobre isso, é a grande realidade. Se você não tem essa ligação, como você vai falar que você é pastor? É somente um título que você está tendo. Então, uma reflexão. Se eu falo que eu reconheço Jesus Cristo como
único na minha vida, cadê os frutos? Porque ele está falando aqui, se eu tenho fruto, eu reconheço que Jesus Cristo, ele é ressurreto na minha vida. O que é ser ressurreto na minha vida? Não é só reconhecer, ele vive. Ele ressurgiu. Ele vive, né? Não é só reconhecer. Reconhecer é você entender que nele que você vai ter a vitória. Vai ter vitória. Né? Nele que você vai conseguir as vitórias. Ó, povo, lá no Antigo Testamento, santificai-vos, que amanhã vos farei maravilha. Se você reconhece que as maravilhas que vai vir na tua vida é através do contato da vida que você tem com Jesus, que a vitória da tua família vai ser você tendo uma vida com Jesus, e vai aí todas as partes da tua vida. Então, pastor, o grande segredo, ele falou, santificai-vos, ou seja, viva uma vida com Deus. E o que o senhor falou também... Tenha uma vida com Deus. No comecinho que o senhor falou, eu até coloquei aqui, a santificação é algo lento e nunca vai ter plenitude nessa vida, né? Não se martire por você não ter conseguido algo. Você tem que permanecer em Cristo, e Cristo, ele vai fazer você superar esse algo que está vindo. Amém. Muitas das vezes você chega e você pensa, não, eu não sou merecedor do amor. Nós somos merecedores, porque nós somos salvos pela justificação. É Jesus Cristo que nos justifica. Não há mérito em nós, por isso que é a graça, entendeu? Então, isso aqui é muito importante. A santificação plena só vai ser alcançada no céu. Amém? Então, que não haja Fique de pé, igreja, por não ter conseguido. Fique de pé, por favor. Pastor Max vai orar. Eu não sei o que você recebeu, mas eu queria deixar isso para você. Você quer ter vitória? Amanhã Deus vai fazer maravilhas. Tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida com Deus. Nada te tire desse caminho, desse desejo de comunhão, de santificação. Tenha paz, porque Ele é o Shalom Adonai. Ele é a paz. Ele vai encher a tua vida de paz. Mas você precisa ter uma vida com Ele. Se você não tiver Ele, você não vai ter paz. Se você não tiver Ele em comunhão, você não vai ter santidade. Se você não tiver Ele, você não vai conseguir as maravilhas que Deus. Olha então, pastor, e os homens vão começar a servir, que a hora passou já 3 minutinhos, né? E a gente vai participar da Santa Ceia, tá? Pode orar, pastor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos sim, meu Senhor da glória, te agradecer por esse momento único, a qual a tua palavra, Pai, foi falada. Oh Deus de poder, Deus de glória, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas que nós venhamos ser praticantes. Tudo que foi falado, meu Senhor da glória, pelo teu Espírito, através do bispo, de mim, Pai. Oh Deus de poder, Deus de glória, que nós, Pai, vemos sim, Pai, colocar em prática. Joga por terra tudo que não provém de Ti, Pai. Joga por terra todo obstáculo, Pai. Se tem algo, Pai, impedindo, Pai, no coração, na alma, Pai, de alguém de participar, Pai, da ceia nesse momento, eu vim te pedir, Pai, que o Senhor venha estar jogando por terra agora, Pai. Fala ao coração dela, meu Senhor da glória, que ela venha pedir perdão para Ti, que ela venha se reconciliar contigo, que ela venha ver sim, meu Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor ressurreto da vida dela, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, quebra assim algemas agora, Pai. Quebra corrente, Pai. Cura, Pai. Santifica, meu Senhor da glória. Traz a existência o que não está existindo, Pai. Tu sabes, tu conheces o coração de cada um, irmão, que entrou aqui, Pai. Conhece as deficiências, Pai. Sabe o que está precisando. Então, no momento certo, no momento oportuno, Pai, no momento que vai estar abençoando, Pai, que o Senhor vem estar liberando, sim, a bênção, a vitória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, sim, Pai, por hoje, Pai. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado porque Tu és um Deus que fala conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem falado, Pai, aos nossos ouvidos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Deus.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Na noite que o Senhor foi traído, pegou o pão, repartiu e deu graças. Quantos podem dar graças aqui, dizer graças a Deus? Eu estava muito forte também com outra mensagem que era a graça. Ia pregar sobre a graça, né? E ter uma vida em santidade, ter uma vida com Deus, é gracioso, é um dom de Deus. Não é porque nós merecemos, não. Santidade, né, te faz mais do que qualquer outro, não. Santidade te faz ter uma vida mais profunda com Deus, mais em comunhão com Deus. Levante assim o pão e diga: Senhor, até que tu volte, eu quero, em tua memória, celebrar a tua morte, a tua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Sem santificação, nós não veremos a Deus. Sem nos aproximarmos do Senhor, nos santificarmos, não tem jeito. Então, nesta manhã, Senhor, em que nós participamos desse memorial, em memória de Cristo, estamos participando da Santa Ceia para lembrarmos que um dia tu morreu naquela cruz por nós e que não foi em vão, porque tu ressuscitou, perdoou os nossos pecados e nos coloca hoje de pé diante de ti. Nesta manhã eu te peço, Senhor, que cada irmão, cada irmã se analise e pense: será que eu estou realmente próximo e me santificando? Pai, nos ajuda neste domingo. O Senhor pegou o cálice e disse: este é o meu sangue que será dado em favor de vós. Fazei isso em minha memória, até que eu volte para buscar a igreja. Nós sabemos que é apenas um pequeno cálice, suco de uva, mas pela fé
nós cremos que o Senhor, Ele está aqui. Diga amém. O Senhor está aqui. E este cálice para nós, não é só o suco, ele tem poder, pela nossa fé, de curar, de renovar, de restaurar e de nos pôr de pé. Façamos isso. Tomamos o cálice em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo. E que a igreja diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique ao Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja Só um minutinho. te adora. Só um minutinho. Eu vou dar a bênção final. Minha esposa vai dar 2 anuncinhos pequenos. E você vai sair daqui cantando junto com o coral, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.